Vamos acompanhar, daqui a pouco a gente vai debater mais esse tema, trazendo aqui agora uma outra notícia, um outro destaque. A Petrobras estima ter já realizado investimentos de cerca de 500 milhões de reais até agora em operações de perfurações lá de poços na bacia da Foz do Rio Amazonas, que fica na margem equatorial brasileira. Esse valor, de acordo com a Petrobras, se refere então à manutenção de 12 embarcações de uma sonda para fazer, então, a perfuração de petróleo no local. O Ministério de Minas e Energia estima haver cerca de 120 profissionais desde dezembro já lá no local, trabalhando aí nesta região que é considerada fundamental, inclusive, para a companhia. Além de 3 aeronaves que já fazem, então, o transporte desses servidores que já estão alocados nesta margem equatorial, no qual a Petrobras está aí no meio de um grande embate, de uma grande discussão, Felipe, para conseguir a licença do IBAMA para dar andamento, então, a este estudo que pode ser, aí de extrema importância, fundamental, inclusive, para a companhia. Pois é, essa discussão, da exploração da Petrobras na Foz do Rio Amazonas segue no Ministério do Meio Ambiente. Inclusive, a ministra Marina Silva expressou preocupação com essa proposta, inclusive, que foi aprovada ontem, de desidratação da pasta do meio ambiente e mudança climática. Ela alertou que as alterações podem, inclusive, fechar todas as portas do país, afetando acordos comerciais com o exterior. A ministra Marina Silva espera reverter as mudanças e também apela por um debate de entendimento necessário aí para evitar cortes, e ela falou também a respeito de toda essa situação, sobre a discussão da exploração pela Petrobras na área lá da Foz do Rio Amazonas, na costa do Amapá. Vamos ouvir, então, a ministra Marina Silva. Porque se nós destruirmos a legislação ambiental brasileira, essas janelas de oportunidade serão fechadas, porque nesse momento não basta a credibilidade do presidente Lula, não basta a ministra de Meio Ambiente. Eles vão olhar para o arcabouço legal. Tudo bem, Lula, você está dizendo que vai fazer isso e vai fazer aquilo, mas a sua lei não permite. As estruturas foram mudadas. A estrutura do seu governo não é essa que você ganhou as eleições. É a estrutura do governo que perdeu. E isso vai fechar todas as nossas portas. Pois é, esse debate está bastante intenso, muito elevado o tom entre a ministra do Meio Ambiente e também o ministro Alexandre Silveira, do Ministério de Minas e Energia. Ele disse que está confiante de que vai haver bom senso no pedido feito pela Petrobras e que a solicitação de reconsideração vai ser analisada pelo IBAMA. Vamos então ouvir o ministro Alexandre Silveira. Se nós formos discutir recomeçar esse licenciamento, nós vamos estar, primeiro, na minha modesta opinião como jurista, descumprindo um contrato. E não é só com a Petrobras, tem outras petroleiras no mundo que ganharam blocos de petróleo ali e que vão estar discutindo, inclusive, questões com a União de ressarcimento dos recursos investidos, inclusive de outorga. Bom, a gente segue, falando mais sobre este debate, inclusive de 2 pontos aí, trazidos. Acho que é o primeiro embate, Felipe, vamos dizer assim, interno deste novo governo. A gente fala muito em relação à questão ali de articulação fora, principalmente ali, executivo com o legislativo em si. Desta vez a gente está vendo aí o primeiro, ponto, acho que interno, do governo atual em relação a esta pauta tão importante para o lado econômico. A gente, vale destacar aqui o quão importante é para a Petrobras. Essa é uma situação que a própria Petrobras tem defendido bastante, sobre ter ali a possibilidade de estudar este outro local, um local no qual ali tem tido resultados positivos, inclusive, para empresas estrangeiras, Felipe? Ô Paula, sim, a Petrobras ela precisa continuar expandindo seus negócios, continuar, inclusive, por conta dessa mudança
ou pelo menos pretensa mudança na política de preços, ela precisa continuar explorando aqui dentro, continuar expandindo seus negócios dentro do Brasil para conseguir sustentar essa medida que foi anunciada da mudança da política de paridade. Então, justamente para não ficar sujeita às questões internacionais. Agora, tem um ponto bastante importante nessa discussão, nessa elevação de tom entre ministros, é que cada vez mais que a gente vê ministros indo a público, falando, debatendo por meio público, a gente sente falta de alguém que faça uma interlocução no privado, né? A gente sente falta de um pulso, de uma articulação, de alguém que baixe os ânimos, que coloque os dois para dialogar. Foi isso tentado naquela reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Inclusive com o presidente do IBAMA, com o presidente da Petrobras, mas acabou não dando em nada aquela reunião e a gente viu o tom elevar, né, no cenário público, né? Então, eu me lembro cada vez mais do professor Marcelo Suano falando, né, que falta alguém ali para articular, para baixar o tom, para chamar para conversar, para dar um rumo, um discurso, uma narrativa concreta para o governo, para que não haja isso, que isso causa muito ruído no governo, inflama os ânimos e não é bom nem para o governo, nem para a sociedade. Exato, Felipe. Pontos aí, inclusive, né, que a gente pode falar daqui a pouco em relação a uma, vamos dizer assim, uma alteração, principalmente ali no Ministério do Meio Ambiente, no qual Marina Silva é à frente aí da pasta. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o Centrão está colocando ali, parece que o governo numa posição bem difícil em relação a essas questões ambientais.